Olá, boa tarde, meu nome é Tânia, estou aqui para trazer uma palavrinha do Senhor, como no meu coração, amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus. A palavra nos diz em Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, de quem me comprazo. Olha lá só. A palavra do Senhor nos diz aqui também, em Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Mateus 4:17. Daí em diante Jesus, Deus eterno, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só que interessante. Mas o que Deus me disse no meu coração e o que é muito importante a respeito do Espírito Santo de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus, Jesus foi provado no deserto, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e foi provado no deserto, passou por todo aquele processo, né? Mas ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus, né? Jesus foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, passou pelo processo do deserto pelo Espírito Santo de Deus que o levou e depois, mas foi em diante começou a pregar: arrependam-se, o reino dos céus está próximo, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Espírito Santo de Deus, como é importante em nossas vidas. Qual diferença o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas? Na vida daquele que de fato entendeu o propósito de salvação quando Jesus subiu aos céus e nos deixou o Espírito Santo de Deus para que nós não ficássemos órfãos, para que nós possamos ter a marca da promessa, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que ele venha ser o penhor da salvação em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é algo muito importante, a qual infelizmente muitos congregam há anos, mas não conhecem o Espírito Santo de Deus. Muitos congregam há anos, voltam para trás porque não recebeu o Espírito Santo de Deus. Muitos congregam, falam de Jesus, falam das Escrituras, mas não se aprofundou em Cristo, porque não conhece o Espírito Santo de Deus. Não sabe o propósito de Deus na vida dele, no íntimo, porque não deixou o Espírito Santo de Deus fazer a obra, porque precisamos entender que nós precisamos buscá-lo, buscar o Espírito Santo de Deus, crer no Senhor Jesus de todo o coração, confessá-lo de todo o coração, com entendimento, e receber o Espírito Santo de Deus e permitir entender que Ele é o que faz toda a obra em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que traz o arrependimento para que nós possamos colocarmos diante de Deus os nossos pecados, os nossos erros. É o Espírito Santo de Deus que faz nós vermos os nossos pecados, os nossos erros. Senão nós passamos a nossa vida inteira errando, pecando e não vamos ver os pecados ocultos. É o Espírito Santo de Deus que traz a nossa memória, que traz o arrependimento, que leva a gente a se quebrantar diante de Deus. É Ele que faz a gente entender a palavra quando é lançada em nosso coração, que nos leva a entender, compreender e nos arrependermos, colocarmos na posição, na prática dela. É o Espírito Santo de Deus que faz todas essas coisas, e por isso ele não é muito pregado, por isso ele não é muito ministrado, porque o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir à salvação, sermos libertos, tratados de fato e verdade. É Ele que vai fazer toda a boa obra de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que vai nos levar a pregar as boas novas, a levar o reino de Deus às vidas. É o Espírito Santo de Deus, porque Deus subiu aos céus e nos deixou o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos
Entender, compreender isso. Aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, aqui diz em Atos 1, 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo de Deus aos apóstolos que havia escolhido. Jesus instruiu aos apóstolos escolhidos através do Espírito Santo de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Aqui, ó, no 4, certa ocasião, enquanto comia, deu-lhes essa ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, a qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é muito importante. Nós precisamos clamar a Deus pelo Espírito Santo de Deus, nos encher, nos capacitar, né? Aqui, ó, no Atos Apóstolos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder quando receber o Espírito Santo de Deus. Nós receberemos poder para aguentar o mundo que jaz no maligno, para aguentar as aflições que vêm, para aguentar as dificuldades, para suportar tudo aquilo que está à nossa volta, a qual nós, por ser seres humanos, por nós mesmos, nós não aguentamos, desabamos. Por isso que muitos se matam, por isso que muitos voltam para trás, por isso que muitos voltam para o pecado, a ser escravizado novamente pelo adversário. Porque não tem não tem o Espírito Santo de Deus, não se permitiu que o Espírito Santo de Deus desse o poder que vem do alto dos céus para ele, no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para sermos testemunha nessa terra. Nós precisamos receber os frutos do Espírito Santo de Deus: longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé, esperança. Nós precisamos fidelidade. Nós precisamos dos frutos do Espírito Santo de Deus: paz, amor. Nós precisamos. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Sem mim nada nós podereis fazer. O Espírito Santo de Deus faz o papel de Jesus aqui na terra. Jesus foi e deixou ele. É como se Jesus estivesse aqui conosco, dia a dia, a cada momento. E é ele, quando a gente permite ser conduzida no quando a gente se permite ser conduzida no pensar, no falar, no sentir, no agir, quando nós passarmos a buscarmos isso em nossas vidas, nós passaremos de fato a entender as Escrituras, entender o reino de Deus, entender o quanto é importante nós caminharmos com Cristo, o quanto é importante nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, não olhar para a direita nem para a esquerda, nós caminharmos firmes com Ele, nós não olharmos para trás. Nós precisamos entender isso. E é o Espírito Santo de Deus que faz todas essas coisas em nossas vidas. Nós por si só não conseguimos. Em nome de Jesus, permita nascer novamente do Espírito. Permita que Ele venha fazer toda a obra, toda a sua estrutura ser edificada em Cristo através do Espírito. Porque sendo assim, nós vamos alcançar o reino dos céus e vamos levar outros ao reino dos céus. Outras vidas vão ser edificadas através das nossas vidas. Outras vidas vão conhecer o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus, vão conhecer Jesus, ao nosso Criador dos céus e da terra, através do Espírito Santo de Deus, que aí em nossas vidas nós vamos liberar sobre eles. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha trazer o entendimento que excede toda a paz, o entendimento em nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso.